Vamos então continuar aqui o capítulo 20, a influência moral dos médiuns. Nós estamos no item 228. Todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos, mas a que exploram com maior habilidade é o orgulho, porque é a que menos se confessa a si mesmo. O orgulho perdeu a numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, sem isso, teriam podido ser sujeitos notáveis e muito úteis, ao passo que, transformados em presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiro pervertidas, depois aniquiladas, e mais de um se viu humilhado pelas mais amargas decepções. O que o Kardec está colocando aqui? As imperfeições morais, orgulho, vaidade, prepotência, preconceitos, são as imperfeições morais. São as portas abertas, né, que dão acesso, são as frestas, né, que dão acesso aos maus espíritos. Mas a fresta, o que mais esses espíritos instigantes exploram e com maior habilidade, com mais facilidade, com maior habilidade, é o orgulho. Porque o orgulho é o nosso calcanhar de Aquiles. É pelo orgulho que nós somos derrubados. Tem um livro antigo, mas muito bonitinho, Aconteceu na Casa Espírita, que ele fala exatamente sobre isso. Os irmãozinhos instigantes, eles vão buscando calcanhar de Aquiles, principalmente de uma médium que tinha qualidades mediúnicas boas. Qualidades, vamos lembrar que as qualidades mediúnicas, elas são anímicas, elas vêm no DNA, elas estão na matéria. As qualidades morais são aquelas trabalhadas por nós. Então o médium, ele pode ter várias mediunidades. Ele pode, como médium, ter habilidades de materialização, de cura, todos os tipos de mediunidade. Mas o que vai definir que tipo de espíritos se comunicam através dele, que tipo de espíritos estão à sua volta, é a sua qualidade moral. É como pensa, como sente, como age, como trata as pessoas. Perdão. É o seu esforço para se transformar, para se melhorar. O Kardec coloca, se conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em se transformar moralmente. Então é o que está dizendo aqui. Mas aqui os espíritos inferiores exploram com maior habilidade o orgulho, porque é que menos confessa a si mesmo. Perdão. Às vezes a gente consegue, tem facilidade de dizer, não, eu sou extremamente vaidoso. Não, eu sou invejosa, preciso mudar isso. Preciso corrigir a maledicência. Não vou permitir mais que ninguém fale mal de alguém para mim. Não vou comentar, não vou falar mais. Morder a língua, vou contar até 100. Mas o orgulho, ele vai vai entrando aqui, nem a água, que vai entrando por todas as brechas e a gente não percebe. A gente acha que nós estamos certos e não é orgulho. A gente acha que o nosso modo de proceder é o melhor que tem, é orgulho. A gente acha que fulano não poderia ter falado comigo daquele jeito, que fulano está errado. Não, é o meu orgulho de eu achar que eu sou muito melhor do que sou e que quero e acho que o outro deve me reverenciar. Isso está na nossa mente, isso está
aflorado? Não. Isso está oculto, está latente dentro de nós. Então, o orgulho, para que nós possamos perceber a nossa atitude, se ela é uma atitude orgulhosa, nós precisamos de uma autoanálise profunda. E só depois de muito tempo de trabalho, de autoanálise profunda, é que a gente vai percebendo o quanto nós somos orgulhosos e não percebemos. Por isso que é a brecha que os nossos irmãos trevosos, né, como o Chico colocava, os irmãos instigantes, mais se aproveitam. É onde eles nadam de braçada. Então é o que ele está colocando aqui. O orgulho perdeu a numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades. Acabou com médiuns, destruiu. Basta o espírito que está ali dizer, olha, você é uma ótima pessoa. Eu sou o seu mentor. Você é uma ótima pessoa, você é um ótimo médium. Fulano tem inveja de você. Ciclano falou isso porque tem inveja. E aí ele começa a afastar as pessoas que estão realmente querendo abrir os olhos, as pessoas que estão fazendo com que aquela pessoa estude, participe do grupos de estudos, participe, quando ela participa do grupo mediúnico, aqueles que estão em volta colocam, olha, não é teu mentor, você precisa estudar mais. O irmão que está ali, ele é um irmão que precisa de esclarecimento, é um irmão que precisa de ajuda. A pessoa fala, não, é o meu mentor e ele é maravilhoso. Ele coloca que eu sou uma grande médium de efeitos físicos. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu vim para realizar grandes coisas. E a pessoa acha que aquilo está tudo certo. Sai falando besteira e nem percebe que está sendo manipulada através do orgulho. Está sendo manipulada através do orgulho. Por isso que ele diz, né? As faculdades são primeiro pervertidas. Porque aí a pessoa começa a falar bobagem, dizer besteira, ter atitudes que não têm o menor bom senso, e depois essas faculdades são aniquiladas. Por quê? Porque a conta chega. Ninguém passa impune pelos seus sentimentos, pelas suas ações, pelas suas atitudes. Todos nós seremos julgados por nós mesmos, pelo juiz que está dentro de nós, e todos nós estamos dentro da lei de ação e reação, causa e efeito, que é uma lei imutável e universal de Deus. O orgulho se traduz nos médiuns por sinais inequívocos sobre os quais é tanto mais necessário chamar a atenção, porque é um dos caprichos que mais deve inspirar desconfiança sobre a veracidade de suas comunicações. Então, aquele médium que não aceita um conselho, aquele médium que, olha, isso aqui não está bem escrito, isso aqui não está bem colocado. Ele, não, imagina, foi fulano que falou através de mim. Foi ciclano. Aquele fala, não, mas ele é meu mentor. A pessoa, não, ele não é o mentor. O mentor não toma essa atitude. Não, o meu mentor mandou fazer isso. Um mentor não manda nada. Um mentor conversa, argumenta, espera o nosso momento de aprender. Quando o Espírito coloca, faça assim, faça assado, corre. Corre, porque aquele é aquele que não está nem aí com as consequências. Ele está ali para usar, ele está ali para causar dano, ele está ali para se utilizar da pessoa nas melhores hipóteses. Porque ele pode ser um obsessor que está ali jogando aquela pessoa ladeira abaixo até que ele consiga que ela enlouqueça e acabe internada ou que ela se suicide, que são normalmente as colocações que esses espíritos querem. Levar para um dos extremos, ou a loucura ou o suicídio. Quando não os dois. Então vamos lá. Primeiro, é uma confiança cega na superioridade dessas mesmas comunicações. Quer dizer, ele está ali ensandecido, ele está
cego, né, dizendo que aquela comunicação é boa, é séria, é realmente fulano de tal. E na infalibilidade dos espíritos que lhe dão daí um certo desdém por tudo que não vem deles, porque se creem o privilégio da verdade. Então são aqueles que o que os outros colocam, não acredita. Ah não, mas fulano não recebe, é animismo. Ah não, aquilo ali é imaginação. Quer dizer, os outros, nenhum são sérios. Os outros está tudo errado. Agora ele, a comunicação que ele recebe é perfeita. O espírito que se comunica através dele é infalível. Não vai errar nunca. Corre, porque nós vamos ver falhas em comunicações, colocações que o Chico Xavier, que é um dos maiores médiuns que nós já tivemos aqui no nosso país, talvez até no planeta, ele cometeu erros em suas colocações, em suas afirmações para pessoas. Por quê? Porque as coisas mudaram. Tudo depende de um processo, de um grupo kármico, de uma série de coisas. As coisas mudaram. E aquilo que o Chico falou, numa determinada linha que estavam caminhando as coisas, quando essa linha, pelo livre-arbítrio de um ou de vários, se modificou, aquilo que ele havia colocado não se realizou mais. O prestígio dos grandes nomes com os quais os espíritos se adornam. E aí sim, eles vão colocar, não, é Bezerra de Menezes falando. Não, é Eurípides Barçanufo, é fulano de tal, é por aí. Então, o prestígio dos grandes nomes com os quais os espíritos se adornam, que são tidos como protetores. A primeira coisa que eles falam, não, eu sou o seu protetor, eu sou o seu mentor, que é para poder, né, iludir, eu estou conversando com o meu mentor. Que são tidos como protetores, ofusca-lhes e como seu amor próprio sofreria em confessar que são vítimas. O orgulho não. Se eu disser que ele está dizendo que é meu protetor, mas está me enganando, eu estou sendo vítima, eu vou me humilhar perante o João, perante a Maria, vou dizer para eles, não, eu estou sendo enganado. Não, de jeito nenhum. O orgulho o tempo todo aparecendo, e esses espíritos vão fomentar para que a pessoa fique mais orgulhosa ainda. E eles vão fazer com que, né, vão ficar ali alisando, vão ficar ali dando elogios, vão ficar ali alimentando o orgulho o máximo, porque é pelo orgulho que eles vão jogar a ladeira abaixo. Por isso que ele está dizendo aqui. E como seu amor próprio sofreria em confessar que são vítimas, recusam toda espécie de conselhos. Se afastam dos bons amigos, saem dos grupos mediúnicos, saem dos grupos de estudo, saem dos centros espíritas sérios que estão ali dizendo, não, você precisa se tratar, você precisa receber passe, você precisa fazer atendimento fraterno. Sai, imagina. Então, não souberam valorizar o médium, a médium que eu sou. Então, evitam-nos, né? Evitam os conselhos, evitam as pessoas sérias, evitam-nos mesmo em se afastando dos seus amigos e de quem poderia lhe abrir os olhos. Se tem a condescendência de escutá-los, não levam a nenhuma conta seus avisos. Se escutam os amigos, se escutam aqueles que querem ajudar, escuta por um ouvido e sai pelo outro. Não levam em conta, nem tomam conhecimento. Porque duvidar da superioridade do seu espírito é quase uma profanação. Ele acha que o espírito que está se comunicando com ele é o seu mentor, é um espírito elevado, é infalível, é isto, é aquilo, e quem duvida, imagina, é ignorante, imagina, é invejoso, imagina, não tem nem ideia, não sabe o que é um espírito superior. É assim que as pessoas, elas não conseguem nem perceber como elas estão sendo manipuladas pelo orgulho, infelizmente. Melindram-se com a menor contradição, é o que infelizmente a gente mais vê em todos os lugares, mas dentro da casa espírita é triste. O melindre é o maior problema que nós temos dentro de todos os trabalhos dentro de uma casa espírita. Então melindram-se com a menor contradição, com uma simples observação crítica, e algumas vezes chegam até a odiar as próprias pessoas que lhes fizeram favores, estão ali lhe dando conselhos bons, estão querendo ajudá-las, que
estão querendo fazer com que elas percebam que estão sendo manipuladas. Graças a esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, então eles afastam de tudo que é sério, de tudo que pode ajudar a pessoa, porque eles não querem contraditores, eles não querem alguém que abra os olhos daquele espírito que está sendo manipulado por eles, aquele médium, né, que está sendo manipulado por eles. Estes estão em condições favoráveis para entretê-los com suas ilusões e desse modo fazem facilmente tomar os maiores absurdos como coisas sublimes, mensagens ridículas colocando como coisas maravilhosas. Os maiores absurdos, não conseguem nem perceber. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância irrefletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos, tomar a mal toda crítica, distanciamento daqueles que podem dar avisos desinteressados, crença na sua habilidade, malgrado sua falta de experiência. Quer dizer, crença na sua habilidade sem perceber que não estudou o suficiente, que não sabe o suficiente, que não tem conhecimento e não tem, às vezes, experiência. Porque normalmente é quando o médium está começando que esses irmãozinhos gigantes vão pegar, porque depois com experiência fica mais difícil, mas acontece. Nós vamos ver médiuns que começaram com grandes trabalhos, que começaram fazendo trabalhos muito sérios, que rolaram a ladeira abaixo, que terminaram a vida como impostores, ou então trabalhando para irmãozinhos instigantes que estão hoje na cadeia. Grandes médiuns que começaram com belos trabalhos, que estão hoje na cadeia. Nós vamos prestar muita atenção e tomar muito cuidado. Então, distanciamentos daqueles que podem dar avisos desinteressados, crença na sua habilidade, malgrado sua falta de experiência, tais são os caracteres dos médiuns orgulhosos, das pessoas orgulhosas. E o orgulho é a nossa maior pedra de tropeço, porque ele está tão enrustido que a gente acha que ele nem está ali. E é um pedregulho que está cobrindo, inclusive, a nossa visão. E a gente acha que não tem nada ali. É preciso convir também que o orgulho, frequentemente, é estimulado no médium por aqueles que o cercam. Isso acontece muito, isso que faz com que médiuns que começam um bom trabalho degringolem, porque as próprias pessoas que estão ali passam a idolatrá-lo. Tinha um grupo mediúnico lá em São Paulo, que as pessoas beijavam a mão do médium, achando que ele era um ser diferenciado delas. E o que é pior, o médium aceitava isso. Vamos lembrar o Chico, quando as pessoas tentavam se ajoelhar na frente dele, ele dizia: se você se ajoelhar, eu me deito. Quando as pessoas beijavam a mão dele, ele virava a mão e beijava a mão das pessoas, para mostrar que não tinha diferença entre eles, muito pelo contrário. Ele estava ali trabalhando, cumprindo com a sua missão, cumprindo com o seu dever. E o médium ostensivo é um contrato de trabalho para poder diminuir suas dívidas. Então ele não está recebendo um dom porque ele tem asinhas, porque ele é bonzinho, não. Ele está recebendo um contrato de trabalho maior do que as outras pessoas, porque ele tem dívidas e trabalhos mais difíceis para serem resgatados. Nós precisamos acordar e não permitir que o orgulho bote, né, uma trava na frente dos olhos, na vista dos médiuns ostensivos. E de todas as pessoas, porque o orgulho é o maior problema de qualquer pessoa. Médiuns somos todos. Todos nós temos problema com orgulho. É preciso convir também que o orgulho frequentemente é estimulado no médium por aqueles que o cercam. Se tem faculdades um pouco transcendentais, é procurado e louvado. Crê-se indispensável e logo toma ares de suficiência e de desdém quando presta seu concurso. Mas mais de uma vez nos lamentamos. Quem se lamenta? Os espíritos que estão ali falando com Kardec.
Mais de uma vez nos lamentamos pelos elogios que demos a certos médiuns com o objetivo de encorajá-los. Os espíritos deram elogios, os instigantes se aproveitaram, deitaram, enrolaram e o médium foi ladeira abaixo. Mas por quê? Porque aquele elogio que veio de um grupo de trabalho sério fez com que ele se achasse o máximo. A gente não pode esquecer um médium fantástico como o Peixotinho, que tinha todos os tipos de mediunidade, de cura, de materialização. Na casa dele a materialização era tão comum que os filhos dele só foram descobrir quando eram adultos, que as pessoas com quem eles conversavam não eram, as outras pessoas não viam. Quando viam, aquelas pessoas não existiam. Então nós vamos ver a filha do Peixotinho dizendo que ela conversava com a Sheila, que a Sheila cuidava dela e ela achava que era uma enfermeira, que fosse uma pessoa encarnada que estava cuidando e ajudando ela. É muito interessante porque o sonho do Peixotinho era comprar um Fusca, que era o carro naquela época, né? Era o sonho da vida dele, era comprar um Fusca. E ele foi levado para o Recife por um amigo que estava com um filho muito doente. Aí esse amigo chamou o Peixotinho, levou ele, pagou a passagem de avião, levou ele para o Recife. E o Peixotinho tratou do filho desse amigo e o filho se curou. E aí esse amigo foi buscá-lo no hotel e lá na frente do hotel tinha um Fusca com um laço de fita vermelho. E ele olhou para o Peixotinho e falou: é um presente para você. O Peixotinho olhou para ele e colocou: você não está contente porque o seu filho foi curado? Você não está feliz em ver o seu filho bem e poder continuar a trajetória dele? Ele falou: claro que estou, por isso que eu quero te dar um presente. Aí ele olha para ele e fala: se eu aceitar o seu presente, eu não poderei mais realizar esse trabalho e nenhum outro pai vai poder ter a alegria que você está tendo. Ele tinha consciência do trabalho que ele realizava. E principalmente, ele sabia que se entrasse dinheiro, se entrasse fama, se entrasse presente, se entrasse coisas materiais, a espiritualidade maior já estaria longe dele há bastante tempo. Correria dele. Então, pegou a passagem, voltou para a casa dele e continuou juntando dinheiro com o seu sonho de ter um Fusca, que ele nunca teve. Vamos lá. Ao lado disso, mostremos o quadro do médium verdadeiramente bom. O médium bom não é um médium que tem várias qualidades, vários tipos de mediunidade. Não, que a mediunidade é da matéria. O médium bom é aquele que tem bons caracteres morais, que se esforça para se melhorar, que se esforça para se transformar, que está ali realizando o seu trabalho, como eu coloquei aqui, do Peixotinho. Ele tinha uma mediunidade e realizava o seu trabalho. Estava assessorado por espíritos da mais alta estirpe. Isso não fazia com que ele se modificasse em nada. Ele entendia a sua missão. Ele entendia que o trabalho não era dele, era dos espíritos que estavam se utilizando dele. Então, ao lado disso, mostremos o quadro do médium verdadeiramente bom, aquele em que se pode ter confiança. Suponhamos primeiro uma facilidade de execução bastante grande para permitir aos espíritos se comunicarem livremente e sem entraves por alguma dificuldade material. Então é aquele que se predispõe ao trabalho, aquele que se predispõe a passar a comunicação, a permitir que a comunicação seja o mais clara possível com as ideias do espírito que está se comunicando, sem que as suas ideias, sem que o seu pensamento interfira. Isto posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente.
E para isso não é o nome que devemos nos referir, mas a linguagem. Não é fulano de tal. Não importa se coloca ali um amigo. Normalmente os espíritos superiores não vão colocar nome. Vão colocar um amigo da casa, um amigo dos trabalhos, um trabalhador da casa, um trabalhador da corrente. É assim que eles vão se colocar. Então não importa para ele, né, este ou aquele nome, ou que a aparência seja assim ou assado. O que importa para ele é a vibração. É aquela vibração maravilhosa que ele sente quando é um espírito com mais conhecimento, um espírito mais elevado. O que importa para ele e para os outros que estão à sua volta é a qualidade dos ensinamentos que está sendo trazido ali na mensagem. Pode ser até uma psicografia ou uma psicofonia anímica, que é do próprio médium, sem que o médium saiba que é dele, de uma vida passada do médium. Mas a mensagem é tão bonita, a mensagem é tão sublime, a mensagem traz tantos esclarecimentos e tantos ensinamentos que ela deve ser sim divulgada. Pelo ensinamento, pelo esclarecimento, pela beleza da mensagem. É a mensagem que nós temos que olhar e não o mensageiro. Para isso não é ao nome que devemos nos referir, mas à linguagem. Não se deve jamais perder de vistas que as simpatias que ele granjear entre os bons espíritos estarão em razão do que fará para afastar os maus. Ele vai ter a simpatia dos espíritos superiores pelo esforço que ele faz para afastar aqueles que estão ali tentando influenciá-lo, que estão tentando fazer com que ele cometa tal e tal ato, que estão tentando, porque são espíritos encarnados e desencarnados, que estão tentando tirar ele do sério. É aquele que fecha ele no trânsito e que ele conta até 20, tem paciência, não xinga. É aquele que no trabalho trata mal, trata rispidamente para fazer com que ele mude a atitude dele, ele consegue contar até 100, ele consegue manter a sua paz, ele consegue manter o seu propósito de bom trabalho, de boas realizações. Então o espírito superior, ele vai se aproximar daquele que está se esforçando ao máximo. Ele não conseguiu ainda, mas ele está se esforçando ao máximo. O que importa é o esforço. Então, às vezes, a gente vai ver uma pessoa sendo avaliada com uma nota altíssima e ela não tem muito conhecimento, e outra que tem muito conhecimento com uma nota mais baixa. Isso aconteceu, eu não gosto muito de dar exemplos meus, mas eu vou colocar uma coisa que aconteceu comigo. Fazia parte de um grupo de estudos, e esse grupo de estudos tinha uma série de avaliações, né? E o grupo espiritual que comandava a casa, que fazia essas avaliações, e no final do ano todos nós tínhamos notas, né? E sempre li muito, sempre estudei muito, tenho facilidade para falar, para fazer palestra, são coisas, né, facilidades que eu tenho para resgatar dívidas passadas. Com certeza já atrapalhei, já induzi muita gente ao erro pela facilidade da palavra que eu tenho. Então eu tô trabalhando com ela para resgatar. Tenho consciência plena disso. E uma moça que estudava conosco, que tinha vindo do Nordeste, trabalhava como empregada doméstica, uma pessoa que tinha estudado só o primário, que fazia curso noturno, aprendendo, se instruindo, fazia parte ali do grupo, estudava com muita dificuldade buscava entender, estava sempre ali procurando as explicações, estávamos, né, meu marido e eu, sempre junto com ela ali explicando, tentando, ajudando ela a entender, porque ela tinha dificuldade mais com as palavras, que as palavras são palavras difíceis para todo mundo, para ela principalmente, do que de entender o conceito, de entender os ensinamentos que estavam ali. E nós, no final do ano, ela teve uma nota maior do que a minha. E eu entendi plenamente, porque o grupo espiritual estava dando a nota pelo esforço dela, pela batalha interior dela, para
defender as dificuldades. Perdão, eu sou muito emotiva. A batalha dela para se desvencilhar das dificuldades que a vida havia imposto a ela. E ela estava vencendo com maestria. Então, essa questão, ela é vista no plano superior pelo esforço. É pelo esforço que nós fazemos, é pela vontade de se modificar, é a vontade de se melhorar, que vai fazer com que nós tenhamos perto de nós espíritos mais ou menos elevados. Não se deve jamais perder de vista que as simpatias que ele, o médium, granjear entre os bons espíritos, estarão em razão da que fará para afastar os maus. Persuadido de que sua faculdade é um dom que lhe é concedido para o bem, não procura de nenhum modo dela se prevalecer, dela se aproveitar, dela, da mediunidade, tirar qualquer vantagem. Nem dela se faz qualquer mérito, nem se achar que tem algum mérito por ter esta ou aquela mediunidade. Aceita as boas comunicações que lhe são feitas como uma graça, da qual deve se esforçar para se tornar digno por sua bondade, por sua benevolência e por sua modéstia. O primeiro, o orgulhoso, aquele que se envaidece da sua mediunidade ou dos nomes que estão à volta dele, o primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. O segundo, aquele que é o bom médium, aquele que é o bom trabalhador, este se humilha, porque crê sempre abaixo desse favor. Sabe que recebe mais do que merece. Nós temos que ter essa consciência, porque todos nós recebemos mais do que merecemos e não somos nem capazes de ver, nem de entender. A instrução seguinte, e nós vamos ver aqui, que é o Erasto, o discípulo de Paulo. O Erasto foi tesoureiro na igreja, que naquela época o significado da igreja na sua etimologia. Igreja quer dizer assembleia, reunião de pessoas. Então ele era tesoureiro na igreja, na assembleia que reuniu as pessoas em Corinto. O Erasto, discípulo de Paulo, nós vamos ver em Romanos capítulo 16, versículo 23, a colocação de Erasto, tesoureiro, na igreja de Corinto. Então é Erasto que vai trazer essa mensagem, uma psicografia recebida e que Kardec nos transcreve aqui. Abre aspas, palavras de Erasto. Já dissemos, os médiuns, enquanto médiuns, não têm senão uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto distante a outro ponto distante da Terra. Está se referindo aqui principalmente ao médium, mecânico, Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo, o telegrafista, sobre o seu aparelho. Então, o médium é o aparelho, como é o telégrafo, e o espírito, como o telegrafista está ali no telégrafo, se manifesta através daquele médium. Ele coloca que a influência é secundária. Está falando aqui dos bons médios, a influência é secundária. Vamos lembrar que o Emmanuel colocava que o Chico, a mediunidade dele, a transcrição dele era 80% daquilo que estava sendo colocado. Então 20% era do Chico. E é o maior médium que nós temos conhecimento. Então por aí a gente entende que a grande maioria dos médiums é 50% e olhe lá, quando não é 40%, 60% que está ali é do médium, só 40% é do espírito. Então nós precisamos entender, por isso que tem que ter sempre uma análise muito fria da mensagem que está sendo trazida.
Aí ele coloca aqui, né? Então é aqui, agimos sobre o médium como empregado do telégrafo sobre seu aparelho. Quer dizer, do mesmo modo que o tac-tac do telégrafo desenha a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, do mesmo modo nos comunicamos através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado, o que queremos ensinar por intermédio do aparelho medianímico. Então, da mesma forma que o telégrafo dá comunicações a distâncias, existe uma distância muito grande entre o trabalho, a compreensão do espírito que está ali transmitindo, e muitas pessoas têm a ideia errônea, nós já falamos sobre isso aqui, de que o espírito que está ali transmitindo está do lado do médium. Não. Principalmente se for um espírito superior, ele pode estar em estratosferas, em paragens superiores, em lugares superiores. Mentalmente ele está se comunicando. Quantas comunicações um espírito como o do Dr. Bezerra de Menezes não transmite para vários médiuns sérios no mesmo dia e até no mesmo horário? Os seus prepostos estão ali trabalhando, a sua falange está ali trabalhando e ele está transmitindo da onde ele está. Ele está transmitindo a sua mensagem para aqueles médiuns sérios que estão captando as suas mensagens. Então, o que ele está colocando aqui, do mesmo modo, nos comunicamos através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial, né, que é o mundo espiritual, do mundo encarnado. O que queremos ensinar por intermédio do aparelho medianímico, o que eles querem ensinar através do médium. Mas também, do mesmo modo que as influências atmosféricas atuam e perturbam frequentemente as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium atua e perturba algumas vezes a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Então a influência moral do médium, ou seja, a necessidade que o espírito tem às vezes de se utilizar de um médium moralmente defeituoso, né, vicioso, um médium que não teria a capacidade de ter um espírito próximo, bom como aquele próximo dele, mas por necessidade eles se utilizam desse médium. Nós vamos ver isso muito claramente com Araxes, no livro Há 2000 anos. Nós vamos ver que primeiro, nós vamos ver ali a Aurélia com a mãe dela vão procurar Araxes, porque a Aurélia quer separar, né, a Lívia do Públio Lentulus. E aí nós vamos ver que o Araxes é um feiticeiro egípcio, né, um médium que tem grandes habilidades mediúnicas, mas que vive disso, faz todo tipo de poções, inclusive para matar pessoas, venenos para matar as pessoas. E nós vemos que, mesmo Araxes, sendo um espírito que trabalha ali junto aos trevosos, ele recebe uma mensagem ali e alerta a Aurélia, porque ele coloca para a mãe, né, da Aurélia, é Fúvia, se eu não me engano o nome dela, não dava mais, não tinha mais condições dela conseguir se melhorar. Mas a Aurélia era muito jovem. A Aurélia tinha a chance ainda de não ir de despenhadeiro abaixo, que ela se afastasse daquele intento, que eram almas gêmeas, que eram almas que estavam juntas há muito tempo, e que era um espírito elevado que estava ali. Então ele tem ali, né, uma comunicação de um espírito que realmente dá uma comunicação séria e que quer realmente ajudar a Aurélia. E aí nós vemos que ele acaba, né, insultando as duas e ela se afasta. Aí logo depois vem Saul, que quem conhece a história sabe quem é Saul, filho do André de Gioras,
que quer conquistar a esposa de Plínio, a qualquer custo e a qualquer preço. E aí, de novo, ele recebe uma mensagem para que ele não se interfira entre os dois, porque os dois estão ali numa prova em que eles precisam passar por essa prova. Mas aí Saul pega uma bolsa cheia de moedas de ouro, e aí Araxes, olhando aquelas moedas de ouro, se compraz, querendo aquele ouro, então os irmãos trevosos ali voltam a tomar conta da situação, e ele volta a trabalhar ali com os irmãos instigantes com quem ele está habituado a trabalhar. Então é o que ele está colocando aqui, quando ele diz, né, que eles são obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário, e que muitas vezes é repugnante para eles. Nós vimos isso em aulas passadas. Entretanto, mais frequentemente, essa influência é anulada por nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Então, esta influência ruim, quando é necessário, é anulada por eles. Araxes dando bons conselhos para Aurélia, Araxes tentando dar bons conselhos para Saul. Mas, na hora do ouro ali, ele volta a ser ele mesmo. Com efeito, os ditados de uma alta importância filosófica, as comunicações de uma perfeita moralidade, são transmitidas algumas vezes por médiuns pouco próprios a esses ensinamentos superiores. Ao passo que, por outro lado, as comunicações pouco edificantes chegam também algumas vezes por médiuns envergonhados de lhes terem servido de intérpretes, porque o médium é melhor do que o espírito que está ali transmitindo a mensagem, e aí o médium fica envergonhado de ter transmitido aquela mensagem ruim. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos semelhantes chamam os espíritos semelhantes, e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores, quando têm à mão bons aparelhos medianímicos, bons médiums, numa palavra. Então, se ele tem um médium bom, no sentido moral, é esse médium que o espírito mais elevado vai se comunicar, por mais dificuldade, às vezes, que o médium tenha com a sua própria mediunidade. Os médiuns levianos e pouco sérios, chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. Por isso, suas comunicações são marcadas por banalidades, frivolidades, ideias sem consequência e frequentemente muito heterodoxas. Heterodoxia é oposição a doutrinas normais, a doutrinas, né, comuns. E são colocações, são descrentes, são impróprias, né? Colocações muito impróprias espiritualmente falando. Certamente eles podem dizer e dizem algumas vezes boas coisas. Comentei ali do Araxes, eles podem dizer e dizem algumas vezes boas coisas, mas é nesse caso, sobretudo, que é preciso fazer um exame sério e escrupuloso, porque no meio dessas boas coisas, certos espíritas hipócritas, né, que são os mistificadores, são aqueles que querem aparentar o que não são, insinuam com habilidade, com inteligência, com esperteza e com uma perfídia, né, com uma deslealdade, com uma maldade calculada, fatos controvertidos. E aqui a gente tem que fazer um parêntese, porque nós não podemos, quando a gente fala o médium atrai espíritos semelhantes, que o médium atrai espíritos que estão ali em situações de perversidade ou de maldade, a gente precisa abrir um parênteses nas sessões mediúnicas de desobsessão. Por quê? Porque ali é um pronto socorro espiritual. O médium vai trabalhar ali com espíritos trevosos, com espíritos suicidas, com espíritos que às vezes não sabem que desencarnaram, com espíritos que precisam de ajuda. Então ali não é uma questão de atração pelas questões do médium, não. Ali é uma questão de um enfermeiro atendendo
a todos aqueles que precisam de ajuda, não importando se é um mago negro, se é alguém que está escravizando um monte de outros espíritos, ou se é um suicida que está sofrendo, que está ali numa dor horrível e que precisa de ajuda para começar a se modificar, começar a se transformar no mundo espiritual. Então, trabalho de desobsessão. Trabalho nesse sentido é um pronto-socorro. Nós estamos falando aqui de mensagens psicográficas, principalmente, porque na época de Kardec se trabalhava com a psicografia. Então, voltando aqui. Deve-se, pois, podar sem piedade. Olha a colocação de Erasto. Deve-se, pois, podar sem piedade toda palavra, toda frase equivocada, e não conservar do ditado, senão o que a lógica aceita ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza não são temidas senão pelos espíritos isolados e pelos grupos recentes ou pouco esclarecidos. Então essas comunicações desses tipos de espíritos só não são temidas pelos grupos isolados, por grupos que não têm esclarecimento, por grupo que não estuda, né, por aqueles que não buscam desenvolvimento. Aí eles não temem esse tipo de espíritos zombeteiros, hipócritas ou mistificadores. Aí eles não estão nem aí para eles. Os grupos sérios, os grupos de estudo, aqueles que querem trabalhar seriamente, temem muito esse tipo de comunicação. Porque nas reuniões onde os adeptos são mais avançados e adquiriram experiência, a gralha que se adorna com plumas de pavão é sempre implacavelmente despedida, né? Desmascarada. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e escutar comunicações indecentes. Deixemos que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações desta ordem procuram elas mesmas a solidão e o isolamento. Não poderiam, em todo caso, senão provocar o desdém e o desgosto entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Né? Os espíritos inferiores vão, né, causar desgosto, tristeza, pena, né, nos grupos sérios. Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando o médium, substitui suas ideias pessoais a que os espíritos se esforçam em lhe sugerir. É quando ele, não se utilizando do que o espírito está colocando, ele se utiliza das dele. Ele transforma, ele traduz, puxando para a sardinha para sua brasa, modificando o que o espírito está colocando para dizer o que ele pensa. Então, repetindo aqui. Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando o médium, substitui suas ideias pessoais aquelas que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. É então quando aure na sua imaginação as teorias fantásticas que ele próprio crê. E aí a gente vê umas coisas mirabolantes que não tem pé nem cabeça, né? Em que ele próprio crê de boa fé resultar de uma comunicação intuitiva. E não é ideia deles, é pensamento dele, é colocação dele. Há frequentemente, então, 1000 a apostar contra um, que isso não é senão o reflexo do espírito pessoal do médium. Ocorre mesmo o fato curioso de que a mão do médium se move algumas vezes quase mecanicamente, impelida que é por um espírito secundário e zombeteiro. Porque ali, no momento que ele está trazendo as ideias dele, ali ele vai, mas é um espírito zombeteiro que está ali se aproveitando, né? E o espírito que estava querendo se comunicar já se afastou. É contra esta pedra de toque que vem se quebrar as imaginações ardentes, porque arrastados pelo entusiasmo de suas próprias ideias, pelo falso brilho dos seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o modesto ditado de um sábio espírito e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase pomposa. Então, abandonando aquilo que realmente era para se colocar por uma sombra, por uma bobagem, né?
substituem uma ideia por uma paráfrase. Paráfrase é uma maneira diferente de dizer algo que foi dito. Então coloca palavras pomposas, palavras difíceis para dizer que é o espírito sábio que está ali, né? Nós vimos lá no livro dos espíritos o problema dos pseudo-sábios. É contra esse temível escolho, né, esse perigo que vem igualmente malograr as personalidades ambiciosas que a falta de boas comunicações que os bons espíritos lhes recusam apresentam suas próprias obras como obras desses mesmos espíritos. Aquele monte de bobagem que tem na internet dizendo que é Bezerra de Menezes. Eis porque é preciso que os dirigentes dos grupos espíritas estejam dotados de um tato excelente, de uma rara sagacidade, para discernirem as comunicações autênticas daquelas que não são. Então tem que ser um crivo mesmo, uma lupa ali para discernir uma comunicação autêntica de uma que não é. E para não melindrar os que se iludem a si mesmos. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos antigos provérbios. Na dúvida, abstente, né? Te cala. Diz um dos vossos antigos provérbios. Não admitais, pois, o que não for para vós de uma evidência certa. Desde que uma opinião nova se apresenta, por pouco que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. Lembrando do Kardec, a fé raciocinada. Passai-a pelo crivo da razão e da lógica. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma só falsa teoria. Com efeito, sobre essa teoria poderias edificar todo um sistema que desabaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre areia movediça. Ao passo que, se rejeitais hoje certas verdades, porque não vos são demonstradas lógicas e claramente, logo um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá dela vos afirmar a autenticidade. Ou seja, a verdade aparece. Se tem uma mentira no meio de 9 verdades, a gente reputa as 10. Porque a verdade vai aparecer e a mentira pode trazer consequências terríveis. Lembrai-vos, contudo, ó espíritas, que não há nada de impossível para Deus e para os bons espíritos, senão a injustiça e a iniquidade. A única coisa que é impossível para Deus, injustiça e iniquidade. O espiritismo está bastante difundido agora entre os homens e tem moralizado suficientemente os adeptos sinceros. Lembrando aqui, os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos não sejam mais obrigados a usar más ferramentas, médiuns imperfeitos, moralmente imperfeitos. Se, pois, agora, um médium qualquer que seja, por sua conduta ou seus hábitos, por seu orgulho ou por sua falta de amor e de caridade, dá um legítimo motivo de suspeita, repelir suas comunicações. Ele repete aqui, repelir, não aceite de forma nenhuma suas comunicações, porque há uma serpente escondida na erva. Eis minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Assinado Erasto. Aqui nós terminamos este capítulo e nós terminamos aqui o item 230 e nós no nosso próximo estudo começaremos influência do meio. Até lá!